E aí, gente, analisar isso aqui. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um post do Grupo IB. Não um post tão recente, mas é sobre scammers, a Arábia Saudita, parece. E basicamente, eles vão falar como funciona o scam específico. Que, no geral, essas técnicas não são novas, né? Mas é bem interessante a gente analisar aqui como alguns atores estão agindo normalmente. E algumas coisas relacionadas ao que eles acharam, né? Mil domínios fake, né? Que são parecidos com os sites de organização da Arábia Saudita, né? E você pode fazer isso, por exemplo, registrando os sites. Tem tipo um hífen a mais do que um site, por exemplo, sei lá. Você põe tipo google.com, só que de repente com um ponto no meio, hífen, enfim. Alguma coisa que seja imperceptível. Ou sites maiores, por exemplo, American Airlines, você coloca só um traço no meio. Enfim, tem várias formas de você criar vários domínios de um mesmo site. Você copia o estilo do site para parecer com o dele, né? Pra pessoa pensar que é o site correto. Envia ela pra pessoa de alguma forma. Ela pensar que tá no site original. Mas não está, né? Além de outras formas de spoofing pra você fazer coisas até um pouquinho piores, né? É, eles vão falar no começo do ano, 2022, agora para IB, né? Autora do post. Descobriu mais de 277, não, 270 domínios, né? Nessa região. Nessa região específica da Arábia Saudita. E, no geral, de várias áreas, cara. E as pessoas queriam roubar as credenciais das vítimas, como sempre. E aqui a gente tem um exemplo que eu achei bem legal. Aqui a gente tem o scammer, que é criar um site falso pra alguém cair. De repente mandando por e-mail, pelas mídias sociais, por WhatsApp, não importa. E aqui a vítima tá mexendo nas redes, no site, né? Você, por exemplo, está no browser no momento, provavelmente. E qual que é o caminho aqui? A vítima clica essa propaganda, enviada por e-mail, WhatsApp, Telegram, não importa. Twitter, você clicou no link no Twitter, não importa. Não importa o meio. Você clicou no link de um site que você acha que é verdadeiro. E aí você vai pra página do site que é idêntica ao do site original. Amazon, não importa. Netflix. E vamos supor que você vai pra comprar um produto. Você vai, não sei. Você vai pôr o seu cartão de crédito. E aí, os dados do cartão de crédito vão ir pro banco de dados do scammer, né? Então vai ter um back-end ali que vai pegar esses dados e vai armazenar eles. E às vezes, até a Grupo PB falou isso no My Card, né? Que às vezes você colocava todos os seus dados e depois você era direcionado pro site original de verdade. Que aí deixa as ações um pouquinho mais complexas, né? Porque você tava no site falso, mas depois você vai pro verdadeiro. Aí você fala, nossa, bugou aqui, mas não bugou, por exemplo. No fim, eles entram na sua conta bancária e tal. Por isso que é tão necessário que você provavelmente não entre em. Quando você vê uma promoção do tipo, você vai direto pro site, né? Essa é a dica mais simples. Eles vão falar sobre alguns lugares que apareciam essas, essas propagandas falsas, né? No Facebook e no Twitter, assim como na Search Engine do Google. Então, no Facebook foram 40 foram detectadas campanhas. Então, isso aqui também poderia ter enviado pelo WhatsApp, enfim, não importa. Vítimas também poderiam receber SMS ou mensagens no WhatsApp do scammer, enfim. E aí poderia ter uma conversação pra você ir no site do scammer, enfim. E aí colocar informações pessoais, nome, número de telefone, endereço, National ID Number, que é tipo a RG do Brasil, enfim. E aí
pagar às vezes taxas específicas para era um scanner para ganhar dinheiro. Enfim, aqui também dadas no Telegram e-mail que eram recebidos, no caso, a forma que eles recebiam esses dados. E no fim, eles pegavam coletavam esses dados e usavam para coletar dinheiro, no caso. Então, no geral, ele é um esquema bem complexo. Aqui é só, tipo, só um exemplo básico. A Grupo RB fez um exemplo maior, com mais detalhes, né? Que é o reporte deles, eu acho que não está aqui. Mas tem um reporte que é muito mais detalhado. Até tava aqui, acho que é aqui, não. Não, tem um reporte deles, eu acho. Deixa eu ver se eu consigo pôr por aqui. Nesse reporte, tipo, 75 páginas que eles detalham essa operação. Que aconteceu nessas localidades, né? Então, Camarões, Nigéria, Mali, nessa região, né? Geral. E é um grupo que fala francês, pelo que parece. Atacando sistemas de banco, sistemas financeiros e telecomunicações. Usando, né? Não, perdão. Eu tô em outro post. Peraí. É esse daqui, eu tô louco. Esse daqui é América. Esse daqui é Arábia Saudita. Aquele é na França, é outro post. É um grupo francês que tá agindo numa região ali da África, né? Aqui é na Arábia Saudita. Enfim, como que se protege nessa questão? Então, aos usuários, né? Seja cauteloso, né? Cautelosa com links que você usa no site. Então, tipo, seja na social media, na mídias sociais, né? Mensagens no WhatsApp, Telegram. Só entre dados confidenciais em sites reconhecidos, né? Tem que checar o site e tal várias vezes. É o mínimo, né? O básico, né, gente? E além, tem antivírus específicos que também permitem que você bloqueie sites que os antivírus sabem que são errados. Mas, no geral, é isso, né? Isso aqui é uma técnica que não é nova, mas é algo que tá acontecendo recentemente na Arábia Saudita, né? Enfim, é interessante. Tem outro post aqui que eu queria falar também. Vou emendar os dois. Que é relacionado a Steam também. Também relacionado a isso, só que no browser, né? Ataques em browser. Então, o cara vai falar aqui, eu quero dizer como eu fui. A história, né? De como eu fui hackeado no cara. Fizeram um scan dele, né? Perdeu a conta dele da Steam, que é muito comum. Somente com phishing por e-mail ou coisa do tipo. Incluindo mais de 100 jogos, né? Que comprou doações, totalizando mais de US$ 200. E ele gastou mais de centenas de dólares, né? Na conta com 20 jogos, enfim. Gastou bastante coisa, né? E aí eles vão falar sobre como isso aconteceu, só que com um, um novo tipo de phishing chamado browser in browser. Então, aí vai falar alguns jogos aqui da Steam, mais de 50 mil títulos, enfim, a Steam é muito famosa, né? E aí, eles vão falar aqui pra enganar as vítimas, né? Eles vão conter um botão de login. Aqui é um site relacionado a jogos, no caso. Vou ter um botão de login aqui. Que esses caras, né, os hackers, no caso, enviam mensagens oferecendo vários tipos de ofertas interessantes, né? Como entrar para um time de League of Legends, Counter-Strike, Dota 2, PUBG, né? Torneios, né? E pra votar pelo time favorito, né? E outras coisas também, né? Eles vão falar. E aí, que são vídeos relacionados a isso, né? E praticamente todos os botões, né? Nessas páginas, né? É, abrem dados de conta e
meio que são parecidos com a forma, com a janela da Steam. E aí, o objetivo é que você, nessa janela falsa, que parece, realmente parece muito com a da Steam, todos esses, todos os seus dados que você vai pôr, vai pro banco de dados dos hackers, né? Então, no caso, é uma forma de você, é, eles enganam as pessoas, é um vídeo diferente, porque eles enganam as pessoas que, talvez seja um site que seja relacionado à Steam e que tem um API da Steam da vida que permite que eles façam isso, mas na verdade é tudo falso aqui. Toda essa janela, tudo aqui é falso. Tem aqui a Valve Corp com cadeadinho. Você fala, pô, isso aqui é verificado. Não tem nem como você checar. Então, eles vão dizer qual que é a diferença de browser to browser phishing e tradicional, né? Que você normalmente envia por e-mail, pro WhatsApp. A diferença é que é um pop-up. Tem que é um pop-up. É tipo, você clica no negócio, botão, né? Aparece essa nova janela. Que é muito comum quando você vai fazer conta em alguma coisa. E também pagar coisas. Ela é uma janela separada que é minimizada. E você entra seus dados, né? Tá na própria Steam. Tem isso. Então, uma questão que é tão idêntico que você. Que é difícil, você vai. Aqui vai falar. Pra você entrar, tipo, fazer tipo login da vida no challengermode.com através da Steam, as suas credenciais não vão ser compartilhadas. Só que na prática serão, né? Que vai falar também que um identificador numérico específico para Challenger Mode, enfim, parece legítimo, mas não é. Então é uma forma diferente de phishing. Aí vão falar algumas coisas, usar autenticação de pop-ups, enfim. O, o ad- Aqui no caso tem esse cadeadinho que mostra que é verificado, enfim. Tudo isso não é verdade, né? Aqui é legítima. Então aqui é legítima e aqui é a falsa. Caso essa é realmente um Firefox rodando aqui. A janela pra você pôr um conta do Steam. Enfim. Então, aqui até com relação à autenticação de dois fatores, que é muito comum na Steam. No caso, o próprio sistema de phishing dele está recebendo isso, né? Então, mesmo se você tem a autenticação de dois fatores, eles vão pegar isso também. E vão usar como base para entrar na sua conta, né? Aí eles vão analisar aqui, o sistema deles está em PHP. Não, pera. Não, pelo contrário, na verdade. É, é em JavaScript, aqui vem HTML aqui, com essa parte do site e o botão em si que quando é clicado abre o negócio do browser, né? No caso essa parte aqui de cima, né? Em HTML. Então é algo que tipo não tem como você notar. Tipo, dificilmente alguém iria analisar ali usando inspecionar elemento pra ver se era realmente da Steam ou não. Tem aqui também código que tava criptografado, né? Eles desbifuscaram. Tipo, tem formas bem fáceis de você obfuscar o código, né? Pra ele não ser da forma que tá aqui, né? Enfim, pra esconder também as suas intenções. Enfim, quais são os elementos dessas janela falsa, né? A janela com os botões, a address bar, que é onde fica o negócio que tá verificado, o site, e os conteúdos dentro da tag aqui do iframe desse Steam.html, né? Essas três partes, né? São as partes falsas. Enfim, é realmente algo complexo de você detectar. Também questões relacionadas a autenticação de dois fatores não vai funcionar e muitas pessoas vão ter aquele site bonito que tem várias coisas relacionadas a times, a campeonato.
e vão ser hackeados, né? Aqui tem alguns exemplos, parece, fóruns. Não, em underground fóruns de Telegram para coordenar as ações deles. Então, isso aqui é relacionado com comunicação deles com relação a esse esquema aí de phishing. Lembrando, eles conseguem muito dinheiro através disso, com certeza. Porque tem contas na Steam que realmente valem muita grana. Pessoas têm muitos jogos, enfim. Qual as recomendações para identificar essas questões? Comparar o header, design ali com o original. Assim, checar todas as questões relacionadas a Steam original. Às vezes, talvez alguém não consiga fazer isso, né? Tem a questão aqui que o símbolo do certificado tem que ver se é só uma imagem. No caso, não era verificado, era só uma imagem. No caso aqui, cadê? O deles era só uma imagem, que não é verificado de verdade, no caso. Então, é uma forma de phishing diferente. Talvez não seja extremamente nova. Mas a forma que eles usam é nova. Pra conseguir até pegar autenticação por dois fatores também. Então, é um problema complexo de se dar para usuários, mas enfim. É o que acontece, né? Então a gente falou sobre duas coisas. Sobre descanso com relação a mídias sociais, que é uma coisa externa ao browser, e scans no browser. Então eu creio que esses dois posts da Grupo EBI foram muito interessantes. Eu creio que. Então, duas perspectivas diferentes na forma como o phishing acontece. Então é isso. Até o próximo episódio.